Bom dia e a paz do Senhor, meus irmãos queridos. Que Deus abençoe cada um na graça, na paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mais uma sexta-feira. Graças a Deus, estamos aqui novamente em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Eu gostaria de compartilhar com meus irmãos e para Deus falar conosco, né? Porque assim como nós pedimos que Deus fale conosco em sua palavra, nós vamos entender quando ela é lida. Atos 22 vai falar sobre o discurso de Paulo em sua defesa. Estarei lendo 4 versículos para nós entendermos junto. O primeiro versículo diz: Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E, quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, pretendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Eu vou frisar o versículo de número 4, é a chave que o Espírito Santo me falou. Agora, é Atos 22, 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Quando o Dr. Lucas, ele escreve aqui, Lucas está escrevendo sobre os Atos dos Apóstolos, é claro, é o nome do livro. E também está trazendo a igreja primitiva. Porque quando Jesus ele volta para o céu, ele sobe numa sessão, numa subida, Jesus disse: enviarei o Espírito Santo Consolador, vai ficar no meu lugar, para dirigir a igreja na vida do homem separado, no homem agraciado, que foram os apóstolos. Certo? A igreja primitiva inicia sua caminhada. Mas estamos falando da chamada de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aqui segundo Lucas, está narrando, o apóstolo Paulo agora ele voltou a um lugar onde ele tinha um convívio, um afeto, quando ele ainda era um perseguidor. Ele voltou lá. Ele voltou lá transformado. Ele agora está pregando o seu testemunho do que aconteceu com ele. Que ele não é mais aquele perseguidor. Ele não é mais o Saulo. Agora ele é Paulo. Ele é missionário de Deus. Agora ele é convertido. O interessante é que Paulo, quando ele está ministrando aqui, trazendo um sermão, um discurso, ele está trazendo aquelas pessoas que ele vivia no complô. O apóstolo Paulo agora ele está pregando, está trazendo um discurso àqueles que um dia já foram aliados com ele para perseguir a igreja, para prender, para matar, para bater, para machucar a igreja. Então,
Paulo, ele até diz em suas palavras nesse discurso que ele estudou sim as leis, ele conhecia já as leis. Mas Paulo, ele não tinha fé. Ele não vivia o sobrenatural, ele era um homem natural. Ele conhecia sim a palavra, as leis de Moisés. Ele sim estudou toda a Torá, que são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Paulo sabia, ele estudou aquilo, as leis. Que é o que traz uma conclusão de que Paulo, ele conhecia uma igreja, não igreja, mas um povo que servia a Deus, na lei. Então Paulo tinha o conhecimento da igreja na lei. E ele não entendia a igreja da graça. É o que acontece hoje com muitas pessoas que não entendem a igreja da graça, a igreja do amor de Cristo, a igreja da nova aliança, do sangue derramado. Paulo até então, ele era um religioso. Ele seguia aquela igreja que Moisés levantou, que Deus levantou através de Moisés no deserto, o templo temporário, o barracão, a igreja da lei. A igreja gerada das 12 tribos de Israel, vindo de Jacó, de Isaac e Abraão, de onde foi feita a promessa. Paulo vivia aquilo. Paulo perseguia os cristãos. Paulo não acreditava no sobrenatural, porque uma pessoa que diz que tem fé, mas persegue os cristãos, persegue o crente, fala mal do crente. Que fé é essa? Não é a fé do Deus da Bíblia. A fé do Deus da Bíblia é acreditar no impossível. É você olhar para um terreno e dizer: eu vejo a minha casa construída aí. É você olhar para uma pessoa que está nas drogas, no crime. É como você olhar para uma pessoa que está com cachimbo para usar o crack e dizer: eu vejo um pastor pregando a palavra. Esse cachimbo eu vejo um microfone. E esse mendigo aí, esse morador de rua, viciado, eu vejo um pastor. É como você olhar para uma mulher, uma garota de programa e dizer: eu vejo uma missionária aí. Vem cá, missionária, dê um abraço. Você tá louco, irmão? Eu sou garoto de programa, eu vejo uma missionária aí. É esse olhar. A igreja de Cristo é esse amor aí. A igreja do sangue derramado da nova aliança. Mas Saulo, ele viveu a igreja da lei até Jesus aparecer para ele. Nós estamos falando aqui de uma aparição de Cristo na vida do ser humano. Para Jesus aparecer na minha vida, Jesus teve que tirar a minha esposa, meus filhos, a minha família, para poder aparecer para mim. Jesus é estratégico. Ele usa suas estratégias para salvar o homem. É fácil julgar, condenar as pessoas quando eles estão numa vida de ignorância, como Paulo viveu. Paulo tinha um chamado tão grande, e muitos não compreenderam depois, porque o porquê de Paulo estudar as leis de Deus? Quais são as leis de Deus? Vem de quando Deus disse: haja céus e terra, haja luz, criou tudo. Vem de toda a escrita que Moisés se tornou Pentateuco, escreveu. Gênesis, vou repetir, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
Paulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele sabia como o mundo foi feito. Ele sabia quando entrou o pecado no paraíso. Ele sabia quando Deus fez a promessa em Abraão. Ele sabia o processo de Isaac vir. Ele sabia o processo de Jacó, o processo das 12 tribos. Quando o povo passou no Egito 430 anos. Ele sabia das leis, da igreja do deserto, do sofrimento do povo. Ele sabia tudo isso aí. Só o que o Saulo não tinha era amor, gerado pela fé, pelo sobrenatural. Pessoas que ainda não viveram e ainda não vivem o sobrenatural perseguem os servos e as servas de Deus. Quando olham e diz, só fala de Jesus. Quando olha e diz, não faz mais nada, é vagabundo, quer viver por a fé, por isso, por aquilo, só consegue apontar, só consegue perseguir. A situação de Paulo foi complicada para ele entender, mas Jesus apareceu para ele. Agora, a dor, o pior, foi quando ele passou 3 dias cego, sem comer, sem beber. Já pensou? Você que ainda não entendeu o sobrenatural de Jesus e julga um crente, julga o irmãozinho, a irmãzinha que louva, que vai para a igreja, que passou ali com a sua Bíblia, que está seguindo a Cristo, e você está dizendo, olha lá, coitada, a passa fome, olha lá, o louco, o doido, ficou doido de ir para o monte. Tenha cuidado. Não estou ameaçando nem generalizando. Tenha cuidado porque esta palavra é forte e poderosa que veio para nós hoje. Eu não estou livre, e nenhum crente está livre de mais tarde estar cego. Mas sabendo da verdade. Saulo sabia. Só que faltava o amor, que vem pela fé. Então, não queira passar o que Paulo passou. Triste é o ser humano que ficou 3 dias. Homem que via tudo, mas Deus teve misericórdia. Um grande abraço. Essa palavra é extensa, ela é bem estudada. Já até passou 1 minuto. Que Deus te abençoe. Prosseguimos na próxima oportunidade. Um grande abraço.